Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de redação e hoje nós falaremos sobre a estrutura da dissertação, que é o nosso tema em discussão, certo? Mas antes, como toda aula, né, eu gostaria de saber se vocês estão bem, como foi a semana de vocês, o final de semana, foi maravilhoso, estão se cuidando, estão usando máscara, lavando bem as mãos, né? Vamos nos cuidar, porque o coronavírus ainda não foi embora, certo? Então vamos lá para a nossa aula. Nós vamos falar sobre a estrutura da dissertação. Não é novidade para nenhum de vocês como se divide, como é escrito um texto dissertativo. Vocês sabem, né? Desde o primeiro ano, desde a primeira série que vocês estão fazendo a redação e vocês sabem a estrutura de um texto dissertativo. Ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. É sobre isso que nós iremos falar hoje, mas bem com calma, bem detalhado, para que nós consigamos aí alcançar a nossa tão almejada nota 1000 na prova do Enem este ano, certo? Então vamos lá. A introdução. O que eu vou fazer na introdução, professora, da minha redação? Como é que eu devo iniciar? O que eu devo fazer na introdução? Na introdução você não vai fazer nada mais, nada menos do que uma apresentação do tema, né? Do tema sugerido pela banca e a tese, tá? Então na introdução você vai apresentar o tema e vai apresentar a sua tese, que nós já vimos no último vídeo que a tese é o seu ponto de vista, é a sua opinião. Então, na sua introdução, que deve ter apenas um parágrafo, ela não precisa ser longa, não há necessidade de fazer 2 parágrafos de introdução, porque não existe isso, tá? Você vai perder um parágrafo no desenvolvimento se você decidir fazer uma introdução com 2 parágrafos. Então, não existe introdução com 2 parágrafos. A introdução tem apenas um parágrafo. E nessa introdução você vai apresentar o tema sugerido pela banca e vai apresentar a sua tese. Vamos dizer que nós temos o tema seguinte: o problema da saúde pública no Brasil. Esse é o tema. Você vai apresentar o tema e vai colocar a sua tese. Exemplo: ultimamente nós temos visto que o problema da saúde pública no Brasil tem trazido muitos transtornos, muitos desvios de verbas e tal, né? Aí você vai colocando, e daí você vai colocando a sua opinião, o que você pensa sobre isso, né? Percebe-se que o problema é muito grave, que precisa ser visto com maior responsabilidade por parte das autoridades públicas, vamos dizer assim, tá? Então aí você apresentou o tema. Qual seria o tema? Problemas da saúde pública no Brasil, e você disse a sua opinião a respeito sobre isso. Você apresentou a sua tese, né? Qual é a sua tese? Que precisa ser visto com mais responsabilidade pelas autoridades esse problema da saúde pública, né? Pronto, fechou. Apresentou o tema, apresentou sua tese, fechou sua introdução. Beleza? Da introdução, eu vou ter o quê? O desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte que você vai apresentar os argumentos. É onde você vai defender a sua tese. Você vai defender a tese que você colocou lá na introdução, o seu ponto de vista, que você deixou claro lá na introdução. Então, no desenvolvimento, você vai fazer isso, você vai defender, você vai argumentar, você vai convencer quem vai ler a sua redação de que sua opinião, ela é verdadeira, ela é válida, ela é necessária, certo? Então eu tenho apresentar os argumentos. O que é apresentar os argumentos? Você vai dizer os porquês que você é a favor, que você é contra, vai dar exemplo, se necessário, né? Então vai ser aqui no desenvolvimento que você vai fazer isso. Você vai ter o argumento 1, mas não pode esquecer que você deve fundamentar o seu argumento, né?
Como geralmente eles pedem de 25 a 30 linhas, você pode fazer 3 argumentações, dividir. Primeira argumentação, eu vou argumentar, eu vou falar, vou defender a minha tese, eu posso estar colocando aí o quê? Os porquês da situação que a saúde pública se encontra hoje, mas eu devo fundamentar esse meu primeiro argumento. Não só o primeiro, mas os demais também. Finalizei meu primeiro argumento, fundamentei, joia, um parágrafo, tá? Aí eu vou fazer o meu segundo argumento. Posso colocar os exemplos, citar exemplos e fundamentar. Não esquecer de fundamentar. Eu não pode esquecer de fundamentar o seu argumento, tá? Ele precisa ser fundamentado em algo, beleza? Nós vamos falar disso mais na frente. E depois que eu fiz o meu segundo argumento, coloquei os meus exemplos, fundamentei, eu vou para o meu argumento 3 e vou argumentar também, certo? Posso colocar causas, consequências, já disse o porquê aqui em cima, né? Por que se encontra dessa forma, saúde pública, citando exemplos, colocando a situação como pode ser resolvido, né? Tá? Eu posso ter aqui o meu terceiro argumento, mas sem esquecer de fundamentar esse argumento. Todos os argumentos devem ser fundamentados, certo? Com mais calma, nós vamos ver um de cada vez como deve ser feito, o que não pode faltar na sua introdução, o que não pode faltar, o que deve ter, o que não pode ter, o que não pode faltar e o que não pode ter na sua redação, como você pode fazer seu desenvolvimento, tá? Aqui eu estou só dizendo para você como é a estrutura de um texto dissertativo e como você pode realizar, né? Com 3 argumentos, mas todos os argumentos devem ser fundamentados. Não pode esquecer de fundamentar, porque a fundamentação é que vai te dar aí a garantia de que você está por dentro do assunto, que você sabe sobre o assunto, certo? Conclusão. O que eu vou fazer na conclusão, professora? A conclusão, ela é o fechamento do seu texto, certo? Você vai fechar o seu texto, fechar com chave de ouro. Mas para eu fechar com chave de ouro, é preciso que eu saiba fazer uma boa conclusão. A conclusão também não precisa ser longa, ela precisa apenas de um parágrafo. Você tem apenas um parágrafo para fazer a sua conclusão. Você vai fazer como? Você vai dar uma retomada à tese, você vai voltar lá na introdução, né? Você vai voltar na introdução, vai voltar à sua tese, dar uma retomada, falar um pouco sobre a sua tese, lá sobre o que você discutiu lá na introdução. Você vai retomada, você vai voltar na tese. E depois você vai propor uma intervenção. Ou seja, você vai montar, você vai propor aí, você vai fazer uma proposta de intervenção. Porque no Enem, eles querem uma proposta de intervenção. Porque eles vão te dar um problema, você vai discorrer sobre esse problema, vai argumentar, vai colocar seus 3 argumentos, fundamentar o seu ponto de vista. Portanto, você precisa propor para a sociedade algo que vai resolver esse problema. É na conclusão que você faz isso. Então, na conclusão, você vai dar uma retomada, uma volta na tese, vai voltar aqui na introdução, né? Vai voltar a sua tese, ao seu ponto de vista e vai propor, né? Vai produzir uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção nada mais é que solucionar, dar sugestões para solucionar este problema que foi colocado aí quando a banca te deu o tema, certo? Tudo isso nós vamos ver pausadamente nos próximos vídeos que virão. Então hoje nós tínhamos proposto apenas ver a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, que é formado pela introdução, desenvolvimento e conclusão.
Na introdução, você apresenta o tema, mais a sua proposta, mais a sua tese. No desenvolvimento, você vai apresentar os argumentos a respeito do tema, da sua tese, fundamentados. E na conclusão, você vai dar uma retomada, uma volta na tese e vai colocar aí a sua proposta de intervenção, as suas ideias, como resolver esse problema que foi colocado aí nas suas mãos, beleza? Quem gostou, curte lá, dá um joinha, faça o seu comentário, tá bom? Que a professora tá aguardando. Te aguardo no próximo vídeo, nós iremos falar apenas sobre introdução, tá? Como fazer uma boa introdução de encantar os olhos da banca examinadora de quem vai ler a sua redação, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Fique com Deus. Até a próxima.